Oi pessoal, tudo bom? Hoje, dando continuidade à nossa série de comidinhas para festa, eu vou finalmente ensinar uma comidinha assada. Vou fazer um pãozinho recheado, que dá pra fazer de vários tamanhos, dá pra fazer um grandão, dá pra fazer um pequenininho. Serve pra qualquer festinha, pra qualquer reuniãozinha. É um pãozinho perfeito, assado e diviníssimo. Aqui ele é muito conhecido como calabresito. Ganhou um outro nome, agora é o pane de pepperoni. Se você procurar lá no nosso menu, no iFood ou no menu que a gente manda pra você no WhatsApp, caso você queira fazer uma encomenda, tá lá como pane de pepperoni. Mas nada mais é do que esse pãozinho recheado maravilhoso que você pode fazer com qualquer recheio. Eu vou fazer aqui hoje com a nossa calabresa, que eu ainda não ensinei aqui. Quem sabe em breve, quem sabe quando a gente chegar nos 50 mil aí. Para isso, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas você pode fazer com alguma outra calabresa ou linguiça vegetal, é claro, afinal, né, de que adianta eu ficar aqui me desgastando para você ir lá e usar uma linguiçona não vegetal. Ou você pode fazer com uma caponata de berinjela, com a ricotinha que eu já ensinei, dá pra fazer com várias coisas, vários recheios maravilhosos, alguma coisinha aí, um negocinho de azeitona, enfim, fique à vontade. Pra fazer uma massa de pãozinho maravilhoso, eu vou começar cortando aqui um talinho de alho poró, só um pouquinho, só pra dar um gostinho nessa massa. Vou cortar ele assim, em 4 e deixar ele bem picadinho, só pra dar um saborzinho na massa. Se você quiser, pode usar alguma outra ervinha, pode usar um tomilho, um alecrim, depende aí do recheio que você vai fazer. Eu acho que essa calabresa que a gente tem aqui, que é super picante, ela combina mais com alho poró. Já vou adicionar ele aqui, a farinha, e já vou começar a nossa massa aqui. Vou adicionar o fermento biológico seco, o açúcar demerara. Dá para usar o fermento biológico fresco. Eu vou deixar aqui na descrição a proporção para você trocar o fermento o seco pelo fresco, tá bom? Agora que eu já misturei aqui os secos, eu vou adicionar o óleo de girassol. Sempre falo aqui sobre óleos. Nesse caso não dá para usar o azeite porque é uma gordura muito densa para o pão. Nesse pão em especial tem que ser um óleo mesmo. E não use óleo de soja, isso deixa um sabor e um aroma muito forte no pão, não é legal. Usa o de milho, de canola ou o de girassol. Vou adicionar a água, vou adicionar aos poucos, vou começar a mexer, ó, vou colocar um pouquinho mais da metade e aí depois eu adiciono o restante. A água sempre pode dar uma variada, viu, gente? Depende da farinha que você tá usando, depende da umidade do ambiente, depende de vários fatores. Então adiciona ela aos poucos, vai mexendo, que eu vou precisar de mais. Se você quiser ver também a receita do pão de nozes, é bem parecida, com toda essa coisa da água, da massa ser molinha. Vocês vão ver que é uma massa super leve, super úmida. E não é para adicionar mais farinha em momento algum. É 1 quilo e pronto. A gente só vai polvilhar farinha quando a gente estiver manipulando e tudo mais, mas na sova é isso mesmo, a massa fica mole, ela fica grudenta e a vida é essa. Mas pelo amor de Deus, não adicione mais nada de farinha na sova da massa do meu pão. Olha como ela é uma massa super grudenta. Agora eu vou sovar bem ela aqui. O ideal é a gente sovar por 10 minutinhos, uma sova intensa como essa que eu tô fazendo aqui. Se você for sovar no bowl com uma mão só, vai sempre fazendo esse movimento circular. Dá super pra fazer numa batedeira planetária. Aqui eu tô finalizando a sova e olha como ela é grudenta. É assim mesmo, gente. É esse grude até você terminar de sovar. Vocês devem estar se perguntando, mas e o sal? A gente vai adicionar o sal somente nos 2 minutos. E aqui, ó. Agora você me desconcentrou, baby.
devem estar se perguntando. Vai. Vai. Vocês devem estar se perguntando, mas e o sal? O sal a gente vai adicionar só nos 2 últimos minutos de sol. Vocês devem estar se perguntando, mas e os... Baby? Como é que vai? Vai. Vocês devem estar se perguntando, mas e o sal nesse pãozinho aí? O sal a gente adiciona só nos 2 últimos minutos de sova. Porque o sal é como se ele desse uma pausada nessa fermentação toda que tá rolando nessa massa. O que acontece? A gente adiciona o fermento, a água, a farinha, o açúcar. O fermento vai comer a farinha, o açúcar, vai todo mundo se juntar ali, isso vai fazer com que surjam os alvéolos, que a massa fermente e que o glúten infle. Quando a gente... Infle? Tá. Quando a gente adiciona o sal, ele dá uma certa interrompida nessa fermentação e nesse processo químico todo. Então, por isso a gente adiciona só nos 2 últimos minutos de sova e aí vai deixar todo esse processo um pouquinho mais lento. E olha como essa massa tá bonita, olha como esse glúten tá desenvolvido. E não, essa receita é especificamente para um pão de farinha convencional. Se você quiser testar, fazer com as mesmas medidas um pão sem glúten, boa sorte, me conta aqui se deu certo. Agora eu vou deixar a nossa massa descansando um pouquinho e vou preparar o nosso recheio. Aqui eu já tenho a minha gloriosa calabresa, meu pepperoni. Eu vou cortar ela pequenininha. Essa calabresinha aqui a gente vende aqui na rotisseria, tá lá na seção de rotisseria do Pico ali no iFood. Você pode comprar por lá pelo iFood, você também pode encomendar, tá? Mas um dia ainda irei compartilhar essa receita aqui. Agora eu vou refogar ela aqui. Bastante azeite. Deixar ela dar uma fritadinha aqui nesse azeitão. Pode comer assim, né? Pode, porque ela já é cozida, né? Então dá pra comer desse jeitinho que ela tá. Enquanto eu vou refogando ali, eu vou cortar um pouquinho de cebola roxa pra colocar nessa calabresa. Vai ficar um espetáculo. Sabe o que é um espetáculo? O quê? É um petáculo que não é mais um petáculo. É sua essa piada. Essa piada é do Dagoniro, tá? Essa cebola veio 2 no mesmo pacote aqui, ó. É um brinde, é a maior e a pocket. Vou usar só a pequena aqui. Tá ela picadinha. Dá aquela mexidinha marota. Gente, essa calabresa que eu tô usando aqui, ela é super, super temperada. A gente usa vários temperinhos maravilhosos e naturais aqui nela. Então, como ela é super condimentada, a única coisa que eu vou adicionar aqui é uma cebola para dar um saborzinho, um negocinho, um pouquinho de molho de tomate. Eu nem vou colocar muito sal, nem vou colocar outras coisas, porque ela é super temperadinha e a gente quer o sabor dela. Tô até água na boca. Agora eu vou só colocar umas gotinhas de molho de tomate pronto aqui. Pronto que eu fiz, né, queridas? Vai achando que é o molho de tomate barango do mercado. É o molho de tomate que eu já compartilhei a receita aqui e você vai fazer para fazer isso aqui. Esse recheio eu fiz dessa forma porque eu vou fazer os pães pequenininhos. Normalmente quando eu vou fazer o pane de pepperoni grande, eu abro a massa. Qualquer dia a gente faz aqui desse jeito. Mas hoje o foco é comida para festinha, pãozinho de escolhido assim. Mas aí eu abro a massa, espalho o molho de tomate e azeite nela, aí eu coloco o pepperoni cortadinho em fatias nela toda, cebola e enrolo com rocambole gigante, enfim. Mas como hoje a gente vai fazer ele pequenininho, redondinho, uma bolotinha assim, fofinho, eu fiz o recheio dessa forma para ficar mais fácil de manipular no pão desse jeito. Agora sim, massa descansada, já foi sovada, vou polvilhar aqui farinha pra gente conseguir manipular, porque ela fica super mole. Então se a gente não polvilha essa farinha,
a gente não consegue manipular. Mas não dá pra ficar mexendo demais ou sovando de novo, porque a massa não pode incorporar essa farinha. É só uma coisinha bem superficial, só pra gente conseguir manipular mesmo, porque ela é super grudenta. Aí, ó, com a farinha, a gente consegue manipular ela melhor e soltar ela aqui do bowl. Passar ela pra cá. Olha essa massa, que luxo. Vou dividir ela em algumas partezinhas pra gente fazer o nosso pãozinho. Você pode cortar do tamanho que você quiser, pode ser bem pequenininho, pode ser maiorzinho, fique à vontade. Aqui eu vou dando uma boa polvilhada de farinha pra conseguir manipular bem ela. Se você tiver uma balança em casa, o ideal é fazer com a balança. Aqui eu tô fazendo a olho porque eu já sei mais ou menos as medidas que eu normalmente faço para esses pãezinhos pequenos. A massa tá assim, toda escangalhadinha, a gente vai pegar ela e a gente vai fazer, ó, esse movimento para deixar essa parte de fora perfeitinha. Estando assim, a gente vai abrir e vamos rechear. Se estiver difícil para manipular, vai sempre colocando um pouquinho de farinha. Vou pegar o meu recheio aqui. Aí, ó, vamos fechar. Aí aqui, vamos fazer aquele movimento mais ou menos parecido com o do sonho, pra gente fechar por baixo. Deixar ele perfeitinho, redondinho assim, ó. Vou fazer mais um aqui. O importante é a gente nunca deixar o meinho dele muito frágil. A gente pode abrir, mas não dá para abrir muito e nem deixar essa parte aqui do meio muito fina. Então vai sempre, ó, puxando das pontas mais pro meio, para ele ficar mais gordinho aqui, para não estourar. A gente coloca, tem que ficar bem recheadinho, hein, gente? Nada de pãozinho só sujo de recheio. Aqui. Fechou. Bom que a massa é super molinha, ela gruda super fácil. Aí aqui, com a ajuda da espátula, é sempre muito bom ter uma espátula dessa. Eu já falei isso várias vezes. E olha essa perfeição de pãozinho. Isso aqui não poderia ter mais a cara de festinha infantil. Pãozinho recheado de calabresa. Fica muito maravilhoso quando assa. Não importa o recheio que você fizer, fica muito gostosinho, porque fica um recheio... É bom sempre usar alguma coisa que deixa ele mais molhadinho assim por dentro. Se você não tiver espátula, dá pra fazer dessa forma aqui, ó, só com as mãos. O importante é ele ficar assim, ó, bem lisinho e bem bonitinho em cima. Pãezinhos prontos, agora eu vou deixar eles crescerem para depois colocar para assar. Esse momento de crescer varia muito da temperatura do ambiente. Se for um dia mais quente, se for um dia mais frio, tudo isso pode variar muito esse tempo. Então é meio difícil falar para vocês, deixa 20 minutos, deixa 10 minutos. O que a gente precisa observar é que eles vão dar uma dobrada de tamanho, eles dão uma inflada, e aí eu vou mostrar pra vocês o tamanho que eles ficam antes da gente colocar no forno. E olha só, tá quente, nem consigo pegar, mas olha só quem saiu do forno, dá um close nisso aqui. Olha esses pãezinhos, que coisa mais divina. Olha a cor disso aqui, a gente nem passou nada, a galera passa ovo, aquelas coisas... Que fica cafona, na verdade, né? Pãozinho fica muito mais elegante assim, ó, com essa cara meio rústica de pãozinho, mas olha só a cor disso, dourado elegante. Vou abrir esse aqui. Ele tá super quente. Super quente mesmo, acabou de sair do forno. Tchan, 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 tchan. Olha o recheio. Tá super recheado inteiro aqui, ó. E olha essa massinha, que coisa mais maravilhosa, fica super fofinha. A gente não filmou a parte dele antes de ir pro forno, a gente acabou indo fazer outra coisa aqui enquanto a gente esperava. E aí deu tempo, a gente não filmou, sendo bem sincera com vocês. Porque aqui a gente não vive de canal não, gente. É iFood tocando, restaurante acontecendo. Então a gente acabou não filmando essa parte, que é ele antes de ir pro forno. Mas como eu tinha mencionado antes,
ele dobra de tamanho, ele dá aquela infladinha. Tem que ficar observando, tem que ficar atento, principalmente se for as primeiras vezes que você estiver fazendo, se você ainda não tiver esse feeling do timing, se você ainda não tiver esse timing de colocar ele no forno quando ele já estiver fermentado. Aqui eu já consigo calcular o tempo, mas ainda assim eu sempre fico de olho porque as temperaturas variam muito, ainda mais dentro de uma cozinha de restaurante, que às vezes está super quente, às vezes está frio. Então fica de olho. Aí depois desse tempo de fermentação, a gente leva para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido a mais ou menos 180 a 200 graus no máximo. Aí deixa assar, ele vai assar mais ou menos por uns 30, no máximo 40 minutinhos. Isso também depende um pouquinho do seu forno. Os fornos variam do quanto ele consegue armazenar o calor dentro dele. Fornos melhores, que armazenam melhor o calor, no máximo 30 minutos. E alguns fornos que deixam escapar o calor deles, vai demorar uns 40, 50 minutinhos para ele chegar nessa coloração aqui. Bom, esse é um pãozinho super versátil, que como eu falei antes, serve para festinha, para uma reunião, para você tomar no seu café da manhã. Ele pode ser congelado desse jeito, não antes de assar. Aí depois que já está assadinho, você pode congelar por até 30 a 40 dias e quando for descongelar, eu já falei sobre essa técnica. Coloca no forno, espirra uma aguinha nele ou então coloca um recipiente com água dentro do forno para ele não perder a umidade. Aí deixa ele descongelar lentamente, no fogo bem baixinho lá no forno. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e usem a criatividade para fazer vários recheios e várias versões maravilhosas, com tamanhos diferentes, com cortes diferentes, com formatos diferentes, enfim. Vão me contando como tá sendo os testes de vocês por aí, aqui nos comentários e também marca o meu arroba quando vocês fizerem e postar lá no story ou no feed no Instagram. É isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também o seu comentário com amor pra gente, com sugestões de próximas receitas. E é claro, acompanhe a gente lá no Instagram, @CamilePiccoli e @Vedagono. Esse aqui, ó, é cortesia pra quem pediu no iFood hoje.